E, pessoal, então, reiterar, o Rodrigues aí chegando, reiterar as minhas boas-vindas a todos aí na noite de hoje. E hoje, pessoal, efetivamente, a gente quer conversar com vocês sobre recurso especial e recurso extraordinário, né? Que são, aliás, desculpem, só recurso extraordinário. Recurso especial foi objeto da última aula, né? Mas hoje eu quero falar de recurso extraordinário e tivemos aí um problema na semana passada, né? Na nossa aula de segunda-feira passada, um problema operacional aí, internet caiu no começo da aula, a gente acabou não conseguindo dar seguimento à nossa aula. Então, hoje ela é oportuna porque ela é uma aula que está aí congregando tanto o quarto ano da tarde, né? Eu não consegui também ministrar aula na sexta por conta de uma reunião, quanto o quarto ano da noite. E essa aula eu reputo de uma certa importância porque tem algumas questões que eu queria trazer para a reflexão de todos vocês, né? Eu até já havia falado na aula de recurso especial que as disposições do CPC são basicamente as mesmas, né? O procedimento no que diz respeito à processualística, né? A ritualística para o julgamento do recurso extraordinário é a mesma, basicamente, em relação ao recurso especial. Óbvio que a gente vai ter aqui algumas peculiaridades que são próprias do recurso extraordinário, né? O material você já tem disponível no Google Classroom, né? Vocês têm esse material disponível, então vocês podem fazer esse acompanhamento aí. A minha ideia é me seguir ou me pautar pelo material que mandei previamente a vocês, tá? E eu comecei lá no material justamente trazendo o conceito e a função, né, do recurso extraordinário. E o recurso extraordinário acaba sendo, pessoal, como já disse em outras oportunidades, né, é um meio excepcional porque ele é um recurso excepcional, né, ele não é um recurso que você tem condições de manejar em todo e qualquer processo. E quando eu falo nesse aspecto, né, não achem que tem algum processo em que é vedado o recurso extraordinário. Porque a interposição do recurso ela pode acontecer de maneira livre, todos podem interpor recursos. Só que eu não vou ter a certeza, em qualquer caso, de que esse recurso vai ser julgado. A grande questão é que o recurso extraordinário, ele é um recurso, como a doutrina chama, né, é uma chamada via estreita, justamente porque, em razão do papel do STF, né, do papel do STF delineado na Constituição, nem tudo que chega ao seu conhecimento, né, o que chega lá por meio do recurso extraordinário, é de competência do STF no que diz respeito ao seu julgamento, né, justamente por conta do papel princípio da Corte Constitucional do nosso país, né, de guardar a Constituição. E justamente por ser este o papel principal do STF, óbvio, né, que não vai ser qualquer causa que atraia a sua competência para julgamento de um recurso extraordinário, né? Então, se a gente tinha, num primeiro instante, principalmente antes da emenda 45, a gente tinha recursos extraordinários sendo interpostos por ofensa, por exemplo, ao princípio constitucional da legalidade. Se você parar para pensar um pouco, né, em tese, toda decisão que você entenda que não seja justa ofende o princípio constitucional da legalidade, né? Está no artigo 5º lá da Constituição, que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. E aí, por essa premissa, em qualquer situação, eu poderia alegar uma violação ao princípio da legalidade e estava tudo certo, o STF ia apreciar a minha questão. E não é bem assim, né? Ainda que eu invoque uma questão constitucional, é necessário aí que o STF entenda que seja ele, né, o órgão jurisdicional competente para julgar aquela questão que você está trazendo por meio do seu recurso. Então, embora todos possam interpor em qualquer processo, fiquem certos
que são são pouquíssimas as oportunidades em que esse recurso extraordinário vai vir a julgamento, como a gente vai ver agora aqui, tá? E é por isso que eu disse lá no material, né, que o papel do recurso extraordinário é de resguardar a interpretação dada pelo STF aos dispositivos constitucionais, né, garantindo aquela inteireza do sistema jurídico constitucional federal para assegurar justamente a validade e a uniformidade de entendimento. Então, quando o tribunal, né, quem está na única ou última instância, porque essa é a hipótese de cabimento do recurso extraordinário, quando ele decide lá, né, um Tribunal de Justiça do Acre ou Tribunal Regional Federal, quando ele decide em última instância uma determinada questão, o que vai caber em tese ao STF é verificar se aquele julgamento, né, negou vigência, por exemplo, a um dispositivo constitucional ou deu uma interpretação diversa daquela que seria a ideal ou a correta, segundo o STF, quanto àquele dispositivo constitucional e por isso, em razão de uma interpretação equivocada do tribunal inferior, faz necessária a intervenção do STF para corrigir, né, essa interpretação da Constituição diante de um caso concreto. Então, a ideia é justamente essa, né? E os fundamentos legais do recurso extraordinário, né, e na linha do que também acontece com o recurso especial, o recurso extraordinário também é um recurso de fundamentação vinculada. Essa é a expressão que a doutrina utiliza, né, para dizer que especial e extraordinário são recursos de fundamentação vinculada porque precisam necessariamente dizer qual dos fundamentos constitucionais eu estou me valendo para interpor, seja o recurso especial, no artigo 105, inciso 3, alíneas A, B e C, seja no recurso extraordinário, que é no artigo 102, inciso 3, alíneas A, B, C e D. No caso do recurso extraordinário, nós temos 4 hipóteses de cabimento, todas elas trazidas na Constituição. Também ou serve de fundamento de arcabouço jurídico para o recurso extraordinário as disposições do CPC do artigo 1029 a 1041, né? E, por fim, o regimento interno do STF, lá dos artigos 321 a 329, disciplinam o processamento do recurso extraordinário. Então, Constituição, CPC e regimento interno do STF constitui aí o compêndio, né, de normas jurídicas que regulam o processamento do recurso extraordinário, beleza? Então, recurso extraordinário, então, ele serve para levar ao STF eventual quebra, né, no ordenamento constitucional. E aí, como eu falei agora há pouco, o recurso extraordinário, como sendo um recurso de fundamentação vinculada, ele tem basicamente 4 hipóteses de cabimento, certo? Tem 4 hipóteses de cabimento, lá no artigo 102, inciso 3, que basicamente são, né, a linha A ele diz que caberá recurso extraordinário quando o acórdão contrariar dispositivo da Constituição, esse é a linha A do inciso 3 do artigo 102, né, é a disposição, na minha visão, mais utilizada, né, como fundamento de recurso extraordinário, né. A segunda hipótese é quando o acórdão declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, essa é a segunda hipótese, né. A terceira hipótese é quando o acórdão julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição. E a última linha é julgar válida lei local contestada em face de lei federal. São essas as 4 hipóteses de cabimento do recurso extraordinário. Necessariamente, senhores, toda vez que eu manejar um recurso extraordinário, eu tenho que indicar expressamente sobre qual dos fundamentos, que pode ser um só, mas pelo menos um, pode ter até mais de um fundamento, né? Mas você tem que indicar. E nas tuas razões do recurso, você tem que trazer ali as justificativas, os motivos que levaram você a escolher aquele fundamento específico. Então, se, por exemplo, você vai dizer que o acórdão contraria dispositivo da Constituição,
você vai ter que, no bojo do teu recurso, justificar o porquê que aquele acordo contraria dispositivo da Constituição. Qual seria o dispositivo, né? E assim por diante. Então, toda vida que você escolhe o fundamento de validade do recurso extraordinário, você automaticamente fica vinculado a discutir isso no bojo do teu recurso, tá? Eu trouxe, inclusive, algumas súmulas no material, né? Eu faço aqui referência, só para que gravem aí, né? Já que eu vou disponibilizar a aula posteriormente, né? A súmula 279, a súmula 280, a súmula 454 e a súmula 286. Né? E eu começo falando rapidamente aqui da súmula 279, porque a súmula 279 ela reproduz o teor de uma súmula do STJ que também é muito famosa, que é a súmula 7 do STJ, né, que falamos na aula passada, que justamente diz lá na súmula 7, né, de que para reexame de prova não cabe recurso especial. Né? Reiterando, reafirmando a tese segundo a qual, no recurso especial e no extraordinário, só se discute questão de direito. Então, as questões fáticas, aquelas que precisam de exame de prova, elas não estão sujeitas a recurso especial. Certo? A 279, ela fala a mesmíssima coisa, só que aplicada, óbvio, ao recurso extraordinário. Então, se você, toda vida que for interpor recurso extraordinário, né, você quiser pensar, fazer aqui uma reflexão, né, será que o meu recurso extraordinário ele vai ser apreciado pelo STF? Primeira perguntinha que você tem que se fazer é a seguinte: para que, né, será que, né, o STF precisará reanalisar provas para julgar o mérito do meu recurso? Então, dependendo do que você vai levar no seu recurso, você consegue verificar que, para o Tribunal Superior julgar aquele recurso, ele vai precisar revolver provas, reanalisar provas. Se a resposta for sim, olha, o STF só tem como resolver o meu pedido, ou como apreciar o meu pedido recursal. Se ele precisar, para ele fazer isso, ele vai precisar rever as provas. Se ele precisar rever as provas, obviamente que o teu recurso provavelmente não vai ser julgado, né? Porque, de novo, as questões fáticas, né, que já foram tratadas nas instâncias inferiores, elas não passam para o STF. Elas ficam resolvidas definitivamente no segundo grau. Para o STF só passa o que a doutrina chama de questões de direito, né, as ofensas à ordem constitucional na linha dos quatro casos ou das 4 hipóteses lá do artigo 102, inciso 3. Então, a 279, ela meio que reproduz a súmula 7 do STJ para dizer isso, reafirmar isso. Né? A súmula 280, ela também diz que, por mera ofensa a direito local, né, entenda-se aqui estadual ou municipal, né, você não vai poder interpor recurso extraordinário. Né? A súmula 454, ela também reproduz um dispositivo similar, né? Uma súmula similar do STJ, segundo a qual interpretação de cláusula contratual não dá ensejo a recurso extraordinário, e tem uma súmula igualzinha, né, em relação ao STJ, justamente porque existe lá aquela hipótese de cabimento do recurso especial, né, de ofensa à lei federal. E contrato, apesar de aprendermos no direito civil que contrato faz lei entre as partes, mas para fins de recurso especial, a lei efetivamente tem que ser uma lei federal. Então, assimilados, né, como súmulas, como contratos, não dão ensejo a recurso especial e também não dão ensejo a recurso extraordinário. Tá? Bom, então, senhores, partindo da premissa que o recurso extraordinário é um recurso manejado junto ao STF para manter coerência, para manter a integridade da ordem constitucional diante de julgamentos emanados em única ou última instância, né? E aqui eu faço um parêntese. Se vocês observarem o artigo 102, inciso 3, né, que são as hipóteses de cabimento do recurso extraordinário, vocês vão verificar lá que na Constituição está consignado que caberá recurso extraordinário de decisões de única ou última instância. Quando? Aí vem as 4 hipóteses que já falamos aqui.
Na aula de recurso especial, eu fiz questão de mencionar lá, né, que lá no recurso especial, né, ele não é cabível quando a decisão de última instância vem da turma recursal, inclusive está formulado lá no STJ. Por que que lá no recurso especial, né, só para a gente lembrar, por que que lá no recurso especial não cabe ou não é cabido esse recurso quando ele contrariar decisões da turma recursal? Porque turma recursal não veio elencado no artigo 105, inciso 3. Porque lá no recurso especial ele fala decisões de única ou última instância quando emanadas de tribunais de justiça ou tribunais regionais federais. Ele enuncia especificamente de onde é que tem que vir essas decisões. E a turma recursal não está ali. No caso do recurso extraordinário, ele só diz que é decisão de última ou única instância. Ele não faz distinção se essa última instância, por exemplo, é a turma recursal, que não é tribunal, né? E já abordei isso na aula de recurso especial. A turma recursal é um órgão colegiado formado por juízes de direito, né? Juízes de primeiro grau ali, né? O juízo de piso. E nesses recursos especificamente, ou nessa situação especificamente, turma recursal não é tribunal. E por não ser tribunal, óbvio que das decisões desse colegiado não caberá recurso especial. Mas, como a Constituição não fez a mesma restrição em relação ao recurso extraordinário, né? Então, posso dizer que, em sendo a turma recursal a última instância do microsistema dos juizados especiais, né, das decisões desse órgão colegiado do juizado, caberá recurso extraordinário. Então, em tese, senhores, cabe recurso extraordinário de decisões da turma recursal, mas não cabe recurso especial, certo? Só para fechar aí, agora juntando os dois recursos. E quais seriam os pressupostos de cabimento do recurso extraordinário, senhores? Os gerais, né, que todos já conhecem, já falei deles aqui na última aula, né, que são os pressupostos gerais de cabimento de qualquer recurso, né, boa parte deles. A tempestividade, que é a mesma, né, 15 dias, a legitimidade, que está lá no artigo 996 do novo Código de Processo Civil, né? O recurso extraordinário, ele impõe o pagamento de preparo, o recolhimento de preparo de custas judiciais, certo? Impõe o pagamento de custas judiciais. E o cabimento, já falamos aqui, artigo 102, inciso 3, alíneas A, B, C e D. Tá? Então, esses são os pressupostos gerais de cabimento. Né? Só que o recurso extraordinário, na linha do que acontece com o recurso especial, ele não tem somente os chamados pressupostos gerais. Ele também tem os pressupostos específicos, que já explicamos lá na aula de recurso especial, né? E que vamos aqui reiterar na aula de recurso extraordinário. Né? O primeiro dos pressupostos específicos, que a decisão tem que ser de única ou última instância, né? Ou seja, um processo que já começou na origem, né, lá no tribunal, né, como única instância, ou o processo que terminou, né, no tribunal por ser do tribunal a última instância. Então, uma questão que terminou, que começou no juiz de direito da terceira vara civil da comarca de Rio Branco, por exemplo, né, que por força de uma apelação terminou na Câmara Civil, na segunda Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado do Acre. Então, vejam que, em sendo o Tribunal de Justiça a última instância, do acórdão proferido pela Câmara Civil, caberá recurso extraordinário. Certo? Então, esse pressuposto específico impõe que seja uma decisão de última ou única instância, a única instância, se tiver sido o processo iniciado por competência originária direta no tribunal. Certo? Então, o primeiro pressuposto, decisão de última ou única instância. O segundo pressuposto que trago aqui a vocês, que também é um pressuposto comum ao recurso especial, é justamente o chamado pré-questionamento. E todos aqui já sabem, né, porque já falamos de pré-questionamento desde as primeiras aulas de processo civil, ainda quando estávamos na teoria geral dos recursos, né, em que o pré-questionamento foi trazido naquelas primeiras aulas sobre o chamado, sobre a chancela
do efeito pré-questionador dos embargos de declaração, quando eu ainda falava em efeitos dos recursos, né? E lá naquele momento eu já dizia que pré-questionar nada mais é do que fazer com que o tribunal, do que o Poder Judiciário, ele enfrente expressamente determinada matéria. Então, quando eu digo que a matéria está pré-questionada, significa dizer que o tribunal, né, que o Poder Judiciário se manifestou expressamente sobre aquela matéria. E se você pretende fazer com que a eventual matéria constitucional chegue ao STF, você tem que ter zelo ao longo do trâmite do processo para que as instâncias inferiores se manifestem expressamente sobre aquela questão constitucional, sob pena de que uma dessas instâncias deixando de apreciar expressamente aquela matéria constitucional, quando chegar o momento do recurso extraordinário ser interposto, você pode ter uma surpresa desagradável de o teu recurso não ser conhecido, né? Ele, na verdade, nem subir, porque o vice-presidente verificou que você não pré-questionou a matéria. É para isso, inclusive, né, já falamos disso aqui, na aula de embargo de declaração, né, é para isso aqui, inclusive, que os embargos de declaração também se prestam. Eles se prestam justamente com essa finalidade de pré-questionar, quando o juiz ou o tribunal deixa de enfrentar determinada matéria, né, ocorrendo em omissão, né? Então, para sanar essa omissão, você embarga de declaração justamente para que o tribunal ou o juiz, né, enfrente a matéria. Então, senhores, é essencial que a matéria que você pretende levar ao STF, ela seja previamente questionada. E toda vida que o juiz ou o tribunal deixar de se manifestar sobre aquela questão controvertida, né, que teria ali uma carga ou uma conotação constitucional, você tem que embargar para sanar essa omissão. Não deixem de fazer isso para que lá na frente o pressuposto de pré-questionamento reste preenchido. Certo? Então, nós temos aqui, como pressupostos específicos, decisão de única ou última instância, o pré-questionamento, o exaurimento das vias ordinárias, ou seja, não pode caber mais nenhum recurso na via ordinária para eu me valer do recurso extraordinário. Se houver ainda algum recurso cabível, eu tenho que interpor, porque o recurso extraordinário pressupõe que você exauriu as vias recursais ordinárias, né? Então, eu não vou, por exemplo, interpor um recurso extraordinário com uma decisão monocrática que jogou a minha apelação, né? Porque eu sei que da decisão monocrática cabe agravo interno, então eu tenho que interpor agravo interno, esperar o julgamento do órgão colegiado do meu agravo interno para que daí eu possa utilizar o recurso extraordinário, né? Então, esses seriam os pressupostos específicos. Esses pressupostos são comuns ao recurso especial, mas em relação ao recurso extraordinário, tem um pressuposto, né, que é singular, é um pressuposto específico do recurso extraordinário. E esse pressuposto, ele foi introduzido no nosso ordenamento com o advento da emenda constitucional número 45. Eu estou aqui, então, senhores, a falar do chamado, ou da chamada repercussão geral. Esse é um pressuposto de cabimento específico do recurso extraordinário, inserido na nossa Constituição por meio de emenda constitucional, especificamente a emenda 45, né? E no parágrafo 1º do artigo 1035 do Código de Processo Civil, a gente tem ali uma definição, né? O que é que seria essa chamada repercussão geral, né? E aí a definição basicamente lá no 1035, parágrafo 1º, hein? Será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. Então você vê que é um conceito bastante abstrato, né? Mas que nos permite tirar alguns elementos para o seu perfeito entendimento, né? E, inclusive, esse é objeto de profundo estudo aí por parte da doutrina, né? Sobretudo quando a repercussão geral ela foi introduzida no nosso ordenamento. Dessa leitura do artigo 1035, parágrafo 1º, pessoal, tem duas palavras ou
dois institutos que a gente poderia extrair, e óbvio, né, isso foi o que a doutrina acabou evidenciando nos estudos acerca da repercussão geral, que são verdadeiramente requisitos que devem ser preenchidos quando você estiver a manejar um recurso extraordinário. Né? Estou aqui a me referir da relevância, porque ele fala de questões relevantes, né? No 1035, parágrafo 1º, e ele fala também, na parte final, né, de que essa questão ela deva ultrapassar os interesses subjetivos do processo. E aí aqui a doutrina ela fala na chamada transcendência, ou seja, quando a questão ultrapassa, transcende os interesses das partes envolvidas no processo, porque todos sabemos que, a princípio, o que se resolve em determinado processo vincula as partes ali envolvidas, né? É uma decisão que é imposta intra partes, né? Mas a repercussão geral, ela traz justamente essa especialização ou generalização de determinada matéria para que não fique ali apenas entre aquelas partes que estavam litigando naquele processo. Antes da repercussão geral, senhores, como eu falei no início da aula, né, todo mundo dizia que a minha questão é uma questão relevante, então teve ofensa à Constituição, eu vou lá para cima para o STF. Então, corria-se o risco, né, e se tinha muito isso na prática, né, de que a grande maioria dos recursos extraordinários que eram interpostos nem era de competência do STF. O STF olhava assim, olha, eu não tenho que estar julgando isso aqui não é papel de uma corte constitucional. Né? Então, havia justamente essa problemática, né, de inúmeros recursos extraordinários chegarem a uma corte constitucional, quando de fato só deveria chegar aquilo que fosse importante, aquilo que efetivamente merecesse a atuação do STF, né? Tanto é que aí com a emenda 45 inseriu-se aí um mecanismo de filtro, porque verdadeiramente a repercussão geral, ela é um mecanismo de filtro, né? A ideia da repercussão geral, quando foi implementada no nosso ordenamento, era fazer com que o STF analisasse se aquela questão realmente era ou não para o STF apreciar, justamente para trazer um efeito vinculante lá na frente. Outras questões sobre aquela mesma matéria, né, iriam ser resolvidas ou não, se o STF já tivesse se manifestado pela repercussão geral ou pela não repercussão geral. Né? Então, acabou fazendo-se aí com a repercussão geral a implementação de um mecanismo de filtro. Então, hoje, o que acontece é, STF, antes de verificar propriamente o mérito do recurso extraordinário, ele vai primeiro dizer se ele merece ou não ser julgado pelo STF. Em outras palavras, senhores, se há ou não há repercussão geral naquela matéria. A relevância, então, né, ela vai vir em 4 esferas, no ponto de vista, ou esferas ou óticas, né, econômica, política, social ou jurídica. Eu tenho que, no bojo do meu recurso, né, e tecnicamente você vai abrir lá na tua fundamentação, uma preliminar da existência de repercussão geral no caso concreto. E aí você vai fundamentar, você vai argumentar o porquê que aquela questão que você está levando ao STF, ela é relevante, seja do ponto de vista político, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista, né, social ou jurídico, de que forma essa relevância, né, ela contribui, né, para o debate, para a guarda da interpretação da nossa Constituição. Aí você tem que argumentar. Né? Então, a questão envolve, por exemplo, direito tributário, quando você está questionando a legalidade de determinado dispositivo, aí você fica imaginando, pô, é relevante? Óbvio que é, já que a cobrança de tributos é uma ação do Estado, né? E é por isso, ou por esses ou outros motivos, que normalmente questões de relevância jurídica do ponto de vista tributário, por exemplo, normalmente são revestidas de repercussão geral. Né? Então, a ideia aqui é que você demonstre que, primeiro, a tua questão é relevante e faz-se necessário que o STF se debruce sobre a tua questão.
né? Se vai ser política, né? Uma questão que, por exemplo, envolva direito eleitoral, né? Então, você vai ter que verificar diante do caso concreto e trazer essa... E aí a atividade ela é argumentativa, né? E cabe a você, recorrente, trazer argumentações que convençam os ministros do STF de que realmente, de fato, a tua questão merece ser resolvida à luz da repercussão geral. Mas não basta que seja relevante, ela tem que ser transcendente, como eu falei anteriormente. Então, eu tenho também que comprovar que, além da relevância, essa relevância ela é de uma forma tal que ela impõe ali que o STF se debruce, porque aquilo ali não entende ou não vai resolver apenas o problema do Cícero, que é o recorrente, né? Porque aquela questão ali ela tem uma relevância de uma forma tal que não interessa só o Cícero, interessa a um sem par de gente, né? E aí a doutrina fala aí de transcendência qualitativa e quantitativa, tanto na qualidade quanto na quantidade, né? Porque ele pode atingir um número muito grande de pessoas, né? E na qualidade, na medida que essa transcendência ela merece que o STF se debruce, né? Para decidir, e decidindo aquilo ali contribua para uma estruturação, né, da ordem constitucional, para que se mantenha essa coerência que se espera de um tribunal, de uma corte constitucional, né, em determinado caso. A ideia, então, aqui, senhores, é que antes da análise do mérito do recurso extraordinário, o STF vai se debruçar sobre a repercussão geral. Então, ele primeiro vai dizer se tem repercussão geral, né? E a gente vai ver aqui no processamento que, dentre as providências, vocês já sabem do recurso especial, mas no recurso extraordinário também vai ter a providência de, por exemplo, suspender a tramitação ou o envio do processo do recurso extraordinário para o STF, porque já tem uma repercussão geral que está para ser julgada, né? Então, o julgamento, se há ou não há repercussão geral diante de determinada matéria, é relevante, porque a gente vai ver que, em havendo repercussão geral, os demais recursos sobre aquela mesma matéria vão ter o seu mérito apreciado. Pode ser até que você não ganhe, mas aquela matéria, por ser de repercussão geral, já tem a chancela de que o STF, né, se disse que é competente para julgar aquilo, diz que aquilo realmente precisa ser julgado. Ao passo em que, não havendo repercussão geral, né, sem repercussão geral, todos os recursos que versarem sobre essa mesma matéria em todo o país, né, não vão ser conhecidos. Veja que você acaba, diante da inexistência de repercussão geral reconhecida pelo STF, né, já deixando de apreciar um sem par, né, um sem número de recursos sobre aquela mesma matéria. E a finalidade da repercussão geral é justamente essa. Né? Imaginem se ele tivesse que ver todos os milhares de recursos sobre a mesma matéria. Então, a ideia é justamente esse filtro, né? E aí ele vai pegar os representativos aí da controvérsia, julgar e, a partir daí, resolver. Certo? Vamos lá. Eu trago, inclusive, o caput do 1035, porque o 1035, ele diz que o STF não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral. Olha só a consequência de o STF entender que não há repercussão geral, né? E aí o STF, quando vai apreciar a repercussão geral, a partir do recurso extraordinário que foi interposto, ele vai gerar justamente os temas, né? Então, esses temas são numerados, né? E a partir do julgamento desse tema, ele vai dizer, tem repercussão geral? Não tem repercussão geral. Então, os senhores vão poder ver facilmente, se fizerem essa pesquisa, que o STF, ele tem lá no seu site, né, um espaço destinado a já trazer ali uma relação de temas que já tiveram a repercussão geral conhecida, uma relação de temas que tiveram repercussão geral negada, né, justamente para que você possa balizar, porque vai haver essa consequência. Se não tiver repercussão geral, o recurso extraordinário não será conhecido. Simples assim. Então, né, você que vai recorrer, você tem que verificar, inclusive, se a tua matéria de direito já não teve repercussão geral apreciada pelo STF, né? Porque se não teve repercussão geral, senhores, é recorrer
só como uma mera formalidade. O teu recurso ele não vai ser conhecido, né? E é justamente isso que vai acontecer, né? O parágrafo 3º do 1035, ele traz aqui uma situação interessante, né, que haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que contrarie súmula ou jurisprudência superior do STF. Então, se né, na tua fundamentação há essa contrariedade, né, em tese, né, a repercussão geral já vai ser reconhecida se efetivamente esse for o caso, né? E na repercussão geral, essa análise, né, ela é feita e possibilitando ainda a intervenção ou a manifestação de terceiros. Aqui, na dicção do parágrafo 4º do 1035, nós temos aqui a figura do chamado amicus curiae, né? Que aí terceiros que não são partes no processo, por isso o nome de terceiros, né? Podem se inscrever, né? Eles podem ser habilitados a participar dependendo justamente da relevância do processo. A ideia é justamente essa, né? Que as diversas instituições, os diversos setores da sociedade organizada possam, diante de um determinado caso, cuja a repercussão geral está sendo analisada, que eles possam trazer ponto e contraponto, esgotem o debate da matéria, né? Considerando que essa decisão de repercussão geral vai ter uma consequência muito grande para os demais recursos sobre aquele mesmo tema, né? Então, aqui permite-se aqui a manifestação do chamado amicus curiae, né? Terceiros que vão se habilitar nos autos, né? Nos termos do regimento do STF, né? Para que ele efetivamente se debruce e exaura, né? Chegue perto do exaurimento do debate jurídico acerca daquela questão, né? Tudo isso para que a decisão do STF, ao final, ela acabe sendo a mais abalizada possível, né? Considerando a consequência que ele vai acarretar para os demais recursos, né? Se o STF reconhecer a repercussão geral, ele vai determinar a suspensão do processamento de todos os outros processos pendentes, individuais ou coletivos, senhores, tá? Que versem sobre a questão em todo o território nacional. Então, imagine que um determinado tema, né, teve sua repercussão geral conhecida pelo STF. Senhores, todos os recursos extraordinários, todos os processos pendentes, eles vão ser suspensos, vão ser sobrestados em todo o país. Para quê? Para que o STF, né, uma vez reconhecida a repercussão geral, julgue o mérito do recurso, porque quando o STF fizer o julgamento do recurso extraordinário, né, com repercussão geral, aquilo vai trazer vamos assim dizer, uma vinculação, né? É o que alguns chamam aqui do precedente vinculante, né? Não é bem o próprio de outros sistemas aí mais puros, mas a ideia aqui é que com o julgamento desse recurso extraordinário, em que houve um prévio reconhecimento de existência de repercussão geral, né, os demais processos esperem justamente para definir a sorte desses processos, certo? Então, a repercussão geral, ela traz essas consequências, né? Seja no âmbito positivo, se houver repercussão geral, os processos ficam esperando, né? Até que esse recurso extraordinário seja julgado, né? E vai definir, óbvio, a sorte desses demais processos. E se não houver nem repercussão geral, ou seja, se eu não passo nem na fase de repercussão geral, me faltará requisito de admissibilidade, né? Então o recurso extraordinário não vai ser conhecido, e todos os outros, né? E essa é a consequência. É uma consequência interessante, porque todos os outros recursos extraordinários sobre aquela mesma matéria não serão conhecidos, justamente por conta da falta da repercussão geral. Certo? Bom, o Luiz está perguntando aqui, né? O prazo para interpor recurso contra a decisão que não admitir recurso extraordinário. A gente vai ver já ele aqui, Dado, a questão do agravo, tá? A gente vai falar ainda nessa aula também. Então, vamos lá, pessoal. A repercussão geral, ela
consequência negativa da repercussão geral, né? De que ele atinge outros recursos extraordinários, só para fazer a referência. Está no parágrafo 8º do artigo 1035. Então, se houver negativa de repercussão geral, o presidente ou vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos extraordinários sobrestados na origem. Então, se eu tenho um recurso extraordinário que estava lá no Tribunal de Justiça do Acre, esperando o julgamento de um recurso, de uma repercussão geral, e o STF disse que não tem repercussão geral, o vice-presidente do Tribunal de Justiça do Acre, né, quando fizer a admissibilidade, vai dizer, olha, não vou negar seguimento aqui ao recurso extraordinário, porque essa matéria não tem repercussão geral. Certo? Beleza. Efeitos do recurso extraordinário, pessoal. Na linha do que acontece com o recurso especial, os efeitos que eu poderia trazer aqui, o efeito que eu poderia trazer como principal aqui é o efeito devolutivo. Né? Apenas o devolutivo. Não tem translativo em razão de que você precisa impugnar especificamente a questão de direito. Aquilo que não está impugnado de forma específica no teu recurso extraordinário, ele não vai ser conhecido, né? E vocês lembram que o efeito translativo, ele impõe que questões que mesmo não estejam expressas no teu recurso, elas possam ser apreciadas, por serem questões de ordem pública, mas aqui, efetivamente, as questões do recurso extraordinário não vão subir por meio do efeito translativo. Só vai subir no teu recurso extraordinário aquilo que você efetivamente apontar. Qual ofensa à ordem constitucional efetivamente você quer que o STF aprecie? Fora do que você especificar no teu recurso, não vai ser apreciado. Né? Não há efeito suspensivo, porque lembro, né, a gente já passou do 2º grau, né, de jurisdição. Alguns chamam de 3º, 4º grau de jurisdição, né, os recursos especiais e extraordinários. Mas veja, nós já estamos aqui discutindo algumas questões, né, porque nem todas podem ir para o STF ou para o STJ, né? Então, óbvio que nesse momento aqui, você suspender a eficácia de um acórdão, né, traz um prejuízo desnecessário, um prejuízo na visão de boa parte da doutrina, né, da sua grande maioria, de uma sensação de injustiça para quem já teve o direito reconhecido em 2 instâncias. Né? Então, a ideia aqui é que, em regra, recurso especial e o extraordinário, que é a nossa aula de hoje, eles não têm efeito suspensivo. No entanto, como já foi dito inúmeras vezes ao longo desse semestre, em não havendo efeito suspensivo, há a possibilidade de você pleitear, né, desde que você demonstre um risco de dano grave, né, de difícil ou de impossível reparação, e que reste demonstrar uma probabilidade de provimento do teu recurso. Né? Configurada essa conjunção, você vai pleitear, você pode pleitear, aí você tem que pedir, já que não há, em regra, efeito suspensivo, então você vai ter que pedir, fundamentar isso para que aí se verifique se é o caso ou não de concessão. Beleza? A interposição do recurso extraordinário é exatamente igual à do recurso especial, né? Até já falei na aula passada que as disposições são as mesmas, né? As do CPC, 1029, ali a partir do artigo 1029. Né? Então, você vai interpor recurso extraordinário no juízo de origem, né? No juízo recorrido, né? E lembrando, nós sempre estaremos em um tribunal, já que cabe recurso extraordinário de decisões de única ou última instância. Então, você está na última instância. Né? Se a gente fosse fazer aqui um paralelo, né, ou um exemplo, trazer um exemplo mais prático, você está no Tribunal de Justiça do Estado do Acre, que seria a segunda instância, né, ou a última instância de um processo que começou lá no juiz de uma vara civil aqui da nossa comarca, por exemplo. Então, você está no Tribunal de Justiça, está com um acórdão, né, do órgão julgador, do órgão, né, do tribunal, e você agora quer levar apenas questões constitucionais para o STF. Então, você está nesse momento processual. Então, você vai precisar interpor perante o tribunal. Né? Quem vai fazer a admissibilidade do recurso extraordinário é o presidente e o vice-presidente do tribunal. Né? Certo?
E na tua estrutura de petição, tu vai ter basicamente uma petição de recurso propriamente. A estrutura é muito similar, né? Guardadas, óbvio, as devidas proporções, é muito similar ao recurso de apelação. Né? Lembram que na apelação eu tenho a primeira peça, aquela primeira folha, falei isso expressamente em aulas anteriores, né? Naquela folha em que você manifesta o seu desejo de recorrer, e a partir das folhas seguintes nós temos as chamadas razões do recurso. Então, verdadeiramente, são duas peças que nós temos ali. O recurso propriamente dito, com as razões do recurso. Aqui no recurso extraordinário é a mesma coisa. Tá? Então, a gente vai ter aí a peça de recurso e, junto com ela, as razões, em que você vai trazer a exposição dos fatos do direito, demonstração do cabimento do recurso, qual das hipóteses de cabimento você está se vinculando, né, para interpor recurso extraordinário, uma daquelas 4, né, que já falamos aí, do artigo 102, inciso 3, né, e, óbvio, as razões do pedido de invalidação da decisão recorrida. Isso tem que constar, né, especificamente. Pois bem, vocês vão interpor, então, no tribunal de origem. Eu já disse aqui, né, que recurso especial e extraordinário são os únicos recursos em que nós temos o duplo juízo de admissibilidade. Nós temos aqui, então, um juízo de admissibilidade bifásico. Ele é feito em 2 momentos. No primeiro momento, junto à última instância, o tribunal recorrido, que é o nosso TJ do Acre, aqui no exemplo que nós demos, ou o Tribunal Regional Federal, se for um processo de competência da Justiça Federal, né? Então, o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem faz uma admissibilidade, então ele vai aferir tempestividade, recolhimento de preparo, regularidade formal, todos aqueles pressupostos gerais, legitimidade para recorrer, e além dos específicos. Se houve exaurimento da via ordinária, se houve pré-questionamento, se é decisão de única ou última instância, e no caso do recurso extraordinário, ele vai fazer isso de maneira bastante rígida, né? E verificar, inclusive, né, se o STF já disse se aquela questão, por exemplo, não tem repercussão geral, né? Então, se faltar algum desses pressupostos aí, ele vai justamente aplicar, né, e aí ele vai poder dar seguimento ou não. Né? Então, ele vai fazer essa admissibilidade, e quando vai para o vice-presidente, né, quais são as providências preliminares? Já falamos delas aqui, porque são as mesmas referentes ao recurso especial. Né? Então, primeiro ele pode fazer o quê? Negar seguimento ao recurso, que é o que está lá no artigo 1030, inciso 1, a linha A. Se faltar requisito de admissibilidade, ele vai negar seguimento. Né? Certo? Então, aqui, senhores, se ele negar seguimento, né, vai ser justamente a primeira, e normalmente, senhores, até adianto aqui, é a providência que mais se toma, né, em face da grande quantidade de recursos extraordinários, né, se verifica que a grande maioria dos recursos interpostos, né, ou não obedecem à boa técnica, ou, efetivamente, né, embora interpostos, não trazem matérias que devam ser julgadas pelo STF. Por isso que, no mais das vezes, os recursos extraordinários eles têm o segmento negado já na origem, já no tribunal. Vamos ver, inclusive, que cabe aí recurso, né, contra essa decisão. Então, ele pode negar segmento, essa é a primeira providência, né? Ele pode encaminhar o recurso extraordinário ao órgão julgador, né? Se o vice-presidente ou o presidente do tribunal entender que quem julgou o recurso está contrariando o entendimento do STF em repercussão geral. Então, imaginem, né? O vice-presidente do TJ Acre recebeu um recurso de apelação que foi julgado pelo TJ do Acre, a Câmara Civil, a segunda Câmara Civil, né? E aí, uma vez interposto o recurso extraordinário, o vice-presidente, olha, Câmara Civil, eu vou te devolver o processo para que, se você quiser, você se retrate, porque eu estou entendendo aqui que o julgamento de vocês contraria o entendimento do STF, que já foi dado em repercussão geral. Então, essa é a segunda providência que poderia ser tomada, né, se o vice-presidente entender
que o órgão julgador originário julgou em contrariedade com o entendimento do próprio STF em repercussão geral, ele devolve para que, se a Câmara Civil quiser, ela se retrate. Ou não mantém o julgamento. Não, a gente vai manter o julgamento porque a gente entende que não é o caso aí do recurso extraordinário que você está trazendo. Então, aí a Câmara Civil vai poder exercer ou não o juízo de retratação. A terceira providência, né, que está lá no 1030, inciso 3, né, é que o vice-presidente pode selecionar o teu recurso extraordinário como sendo o tal do representativo da controvérsia, aquela mesma providência do recurso especial. Né? Se o STF ainda não se manifestou, né, não se manifestou ainda sobre aquela questão, né, então ele pode suspender, ele pode mandar teu processo como sendo representativo da controvérsia. Agora, se o relator constata que há já no STF um recurso extraordinário sobre aquela mesma matéria, mas ainda não foi julgado, ele pode aí, então, adotar a quarta providência, que seria suspender o teu recurso, ele sobrestar o teu recurso extraordinário. Ele fica sobrestado aqui no próprio Tribunal de Justiça. Né? Se o vice-presidente verificar, e ele tem que fazer essa análise, né? Se aquela questão que está sendo veiculada no teu recurso extraordinário, se ela já não está, ou já não tem algo similar, né, sobre aquela mesma matéria, pendente de julgamento no STF. Se o STF ainda não se manifestou sobre aquela questão, o vice-presidente vai lá e sobresta o teu recurso extraordinário na origem, né, até que o STF faça o julgamento com repercussão geral. Se ele entender que a repercussão geral, sobe. Se entender que não tem repercussão geral, nega segmento, ele não conhece do recurso. Né? Ou, se o STF nunca se manifestou sobre isso, ele pode selecionar o teu recurso extraordinário como sendo o representativo de controvérsia, e aí ele vai ser julgado sobre a sistemática da repercussão geral. Né? Com as consequências que já falamos aqui. Certo? Então, senhores, para resumir, as providências que o vice-presidente do Tribunal de Justiça ou do Tribunal Regional Federal vai tomar, né, são justamente essas de ou negar seguimento, né, se não houver aí preenchimento dos requisitos de admissibilidade, né, ou de devolver para o órgão julgador, se o vice-presidente entender que o órgão julgador contrariou o entendimento do STF em repercussão geral. Ele pode suspender o teu recurso extraordinário, se ele verificar que o STF já tem um recurso extraordinário sobre idêntica matéria, mas ainda não julgou esse recurso extraordinário, né? Ou ele pode, verificando que não tem nada decidido pelo STF sobre aquela matéria, ele pode aí selecionar o teu recurso extraordinário para ser o representativo da controvérsia. E aí ele julgaria sobre a sistemática do recurso extraordinário. Certo? Então, em havendo a admissibilidade do recurso extraordinário, ele só vai para o STF, senhores, se preenchido. Primeiro, né, o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral. Segundo, se não tendo repercussão geral sobre aquela matéria, né, o teu tenha sido selecionado como representativo da controvérsia, né, e terceiro, se o tribunal não tem exercido o juízo de retratação. Então, na congregação dessas três possibilidades, ou dessas três hipóteses, né, o teu recurso vai subir. Né? E contra a decisão que inadmite o recurso extraordinário, vai caber justamente o agravo em recurso extraordinário. Certo? Trago aqui agora, pessoal, o processamento é o mesmo, vai para o STF, STF sorteia esse relator, sorteado o relator, o ministro relator, no caso, vai fazer novamente a admissibilidade, vai verificar se ele pode julgar só, se for admissível, né? Mas eu acho que não vai ser o caso, vai verificar se há repercussão geral, então primeiro ele será submetido à repercussão geral, quando ele chega lá em cima. Em o STF dizendo que há repercussão geral, eles vão passar ao julgamento do mérito. E no julgamento do mérito, né, relatório, voto e submissão ao colegiado, né, que vai julgar o recurso extraordinário. Então, vejam que vai ter duas fases. Primeiro, a análise da repercussão geral e depois o julgamento do mérito.
Se houver repercussão geral, você tem a garantia de que o mérito do recurso extraordinário vai ser conhecido, vai ser apreciado. Não é que você vai ganhar, né? Mas você tem direito ao julgamento do mérito do seu recurso extraordinário, quando o STF diz que tem repercussão geral. Essa é a garantia que você tem com o julgamento da repercussão geral. A repercussão geral não te dá a garantia de que você vai vencer, né, no julgamento do recurso. Isso, em nenhum instante você vai conseguir ter essa garantia, né? Se o teu recurso for admitido e o mérito vai ser atendido, os teus pleitos vão ser atendidos. O que você tem como garantia é de que, em havendo repercussão geral, o recurso extraordinário vai ter o mérito apreciado. Isso é diferente, né? Trago para vocês aqui algumas questões que são bastante interessantes acerca de recurso especial, recurso extraordinário, envolvendo, inclusive, recurso especial. Bom, a primeira delas eu chamei aí de fungibilidade recursal. O que seria a fungibilidade recursal? A fungibilidade recursal, ela nada mais é do que a possibilidade, né, do exercício, como já foi dito, da fungibilidade, o princípio da fungibilidade recursal. E essa fungibilidade recursal, ela permite que eu consiga receber um recurso especial como sendo um recurso extraordinário. Isso é interessante, né? Essa foi uma inovação trazida no CPC de 2015, né? Mas que permite em que um recurso especial possa ser recebido como um recurso extraordinário. Só para que a gente tenha compreensão, se eu vou manejar os dois recursos, senhores, né? Os dois recursos especial e extraordinário, eu vou ter que manejar esses dois recursos de maneira simultânea. Então, eu vou interpor os dois recursos simultaneamente, no mesmo dia, certo? Vice-presidente vai fazer a admissibilidade do especial, vai fazer a admissibilidade do extraordinário. Dois despachos diferentes. Eu posso ter um recurso especial inadmitido e o extraordinário admitido. O especial admitido e o extraordinário sobrestado, porque já tem lá a repercussão geral pendente de julgamento. Então, o vice-presidente vai fazer a análise dos dois, né? E se os dois forem interpostos, senhores, né, a ordem de julgamento vai ser a seguinte: primeiro, julga o recurso especial. Então, quando você interpõe os dois recursos, eles vão ser interpostos de forma simultânea. O teu processo vai primeiro para o STJ. Lá no STJ se processa o que for de direito, ou seja, vai se julgar o recurso especial. Havendo julgamento do recurso especial e o julgamento do recurso especial não prejudicando o julgamento do extraordinário, né? Vamos imaginar que houve um acolhimento, né, da pretensão no recurso especial e esse acolhimento prejudicou o julgamento extraordinário, tornou-se desnecessário o julgamento extraordinário. Então, ele não vai para o STF. Mas, se foi para o STJ julgou o especial, não teve relação de prejudicialidade, aí do STJ ele vai para o STF e julga o extraordinário. Depois de ir para o STF julgar o extraordinário, é que ele volta para a origem, né, com trânsito em julgado, porque aí, a princípio, né, não vou falar de embargos, né, de declaração, etc., mas, a princípio, com julgamento extraordinário, a via recursal está exaurida, né, com julgamento extraordinário, trânsito em julgado, ele volta para o juízo de primeiro grau. Né? Então, a ordem, né, do julgamento é essa. Os dois não vão ser julgados simultaneamente, embora sejam interpostos simultaneamente. Né? Então, vamos lá. Eu interpus um recurso especial, e esse recurso especial, óbvio, para o STJ. E o ministro do STJ entende que, embora você tenha interposto um recurso especial com base, né, numa suposta ofensa à lei federal, o ministro, verificando que o recurso especial verdadeiramente não versa sobre lei federal, mas versa sobre uma questão constitucional, ele pode, então, dizer o seguinte: olha, esse recurso especial aqui, senhores, ele não traz questão de lei federal, ele traz verdadeiramente aqui uma questão constitucional. Então, não é de competência do STJ. Então, intime-se a parte para que em 15 dias ele complemente esse recurso, né? E o que é que tem no recurso extraordinário que não tem no recurso especial, né? Do ponto de vista de estrutura. Discussão acerca de repercussão geral. Então, o ministro do STJ vai dizer o seguinte: parte recorrente,
você tem 15 dias para trazer aqui a existência de repercussão geral, porque é um requisito do recurso extraordinário. Então, ele vai te dar 15 dias para que você complemente o teu recurso especial, acrescentando o tema repercussão geral, para que ele vire um recurso extraordinário. Por isso que a gente fala em fungibilidade, porque eu interpus um recurso especial, mas por decisão irrecorrível, diga-se de passagem, do ministro do STJ, ele quer, né, mandar o teu processo para o STF. Então, ele vai te intimar, você tem 15 dias para fazer essa complementação, trazendo aí a repercussão geral, e ele vai mandar para o STF. O que é que vai acontecer quando isso chegar lá no STF? Chegando esse recurso especial que foi recebido como extraordinário, né, transmudado em extraordinário, o ministro do STF, né, vai verificar se de fato aquilo realmente é de competência do STF, questão de repercussão geral, vai se analisar, mas se ele preliminarmente verifica que aquela questão não é constitucional, aquela questão é de lei federal, ele vai também, por decisão irrecorrível, devolver para o STJ. Então, vejam só que pode acontecer, o que é que pode acontecer com o recurso especial, né, dentro dessa linha da fungibilidade recursal. Ele pode ir e ele pode voltar, né? Ambas as situações com decisões de ministro de forma irrecorrível, certo? Bom, então falamos de fungibilidade recursal, e o Dávila tinha feito a pergunta acerca do agravo, né? Qual o recurso cabível quando se inadmite o recurso extraordinário, que é justamente o tal do agravo, né, em recurso especial, ou agravo, no caso aqui da aula de hoje, agravo em recurso extraordinário, né? A ideia aqui é que quando o teu recurso extraordinário ele não seja admitido, pessoal, você tem a possibilidade de agravar, né, para a instância superior, certo? Então, a ideia aqui é a seguinte, então, pessoal. Desculpa que eu estava vendo aqui uma mensagem. Quando o vice-presidente, que é quem faz a admissibilidade, ele nega seguimento ou inadmite o teu recurso extraordinário, cabe contra essa decisão um agravo em recurso extraordinário. Esse recurso, na verdade, ele permite que você consiga discorrer se caberá e esse recurso vai ser julgado, inclusive, pelo próprio STF, né? Se, de fato, aquela matéria, né, ou aquela razão que foi trazida pelo vice-presidente para negar seguimento ao recurso, se, de fato, ela procede, se, de fato, o vice-presidente do tribunal acertou quando negou seguimento, quando, por exemplo, disse que não havia pré-questionamento, né? Então, olha, nega o seguimento por falta de pré-questionamento sobre a matéria constitucional. Esses seriam os fundamentos para o vice-presidente negar. E na medida em que você agrava dessa decisão, né, esse agravo ele vai ser julgado vai ser julgado na instância superior pelo próprio STF, tanto, né, que com o agravo vai o próprio recurso, porque se houver o acolhimento da tua pretensão, você vai justamente tentar argumentar nesse agravo que, né, por exemplo, a matéria foi pré-questionada. Se o STF entender que a matéria foi pré-questionada, ele já vai passar direto ao julgamento do próprio recurso extraordinário. Verifica a repercussão geral, tudo aquilo que a gente falou, né? Então, nesse caso aqui, eu vou poder manejar o recurso de agravo em recurso extraordinário, e se for a negativa de seguimento de um recurso especial, agravo em recurso especial, certo?
Agora, só um pouquinho, pessoal. Pronto. Agora resolvi de vez aqui. O prazo. Então, eu vou conseguir fazer esse agravo em recurso extraordinário nessa hipótese de não conhecimento. Esse agravo em recurso extraordinário ele vai ser submetido ao contraditório, contra razões. Isso vai para o Tribunal Superior. No nosso caso aqui, ele vai para o STF. Né? E aí, obviamente, que como o agravo ele foi interposto contra o não segmento do recurso, né, por falta de requisito de admissibilidade, o objetivo desse agravo é fazer com que você consiga ter o teu recurso extraordinário admitido. Então, a finalidade é exclusivamente essa, né, de que você tenha o recurso extraordinário admitido. Né? Se o tribunal entender que o teu recurso extraordinário tem que ser admitido, ele vai dar processamento disso, né? Vai dar o devido processamento, certo? Mais alguma consideração aqui? Senhores, eu acho que era isso que eu tinha a falar a vocês hoje aqui. Deixa eu ver aqui, olhando aqui, o Júnior, né? Sendo negado o RE, qual o tipo de recurso? Agravo em RE, se for num recurso especial, agravo em RESP, que vai agravar dessa decisão. Né? É um agravo que vai ser julgado lá em cima. E junto com o agravo, o próprio recurso já vai, porque, por economia processual, se o Tribunal Superior entender que o recurso é admitido ou admissível, né? Ele não deveria ter o seu segmento negado, ele já passa a apreciação do mérito recursal dentro da sistemática. Primeiro, de repercussão geral, e segundo, do julgamento do mérito, se houver repercussão geral. Basicamente é isso. Pessoal, eu acho que era isso que eu tinha a falar a vocês. Gostaria imensamente de agradecer a presença de todos aqui. Tivemos aí uma presença até razoável de colegas. Agradecer imensamente aí todos estarem aqui juntos. Espero que todo mundo, a família de vocês, estejam todos bem. A gente vai, essa semana ainda, eu já vou adiantando aqui a vocês, tá? Essa semana ainda